Bom dia. Hoje o nosso a nossa mensagem, ela vai se basear aqui na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. O versículo mais importante é o versículo 18, mas o interessante, eu vou ler o 14, o 17 e o 18 para a gente entrar no contexto da questão. O 14 fala: porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. O 17 fala assim: e Saul disse a seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem, e trazei-mo. O 18: então respondeu um dos servos, e disse: eis que vi um homem forte, eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, é um homem forte e valente, é um homem de guerra e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. É interessante nesse texto porque o reinado de Saul, de Davi, ele já começa, na minha visão, nesse chamado. Por quê? Saul, ele está atormentado e pede que lhe tragam algum homem que saiba tocar bem. E um dos servos, eu conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar, que sabe falar bem, que é prudente em palavras. Outras versões falam que é prudente em palavras, que é forte, que é valente. E mais importante, que o Senhor está com ele. Quando Samuel ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel, essa assunção não seria de imediato, ela seria ao longo de um período, até porque Israel já tinha um rei, já tinha Saul. E o passo, eu entendo que Deus começou a fazer esse trajeto colocando Davi dentro da realeza, para que ele comece, de uma certa forma, para ele começar a entender como é que é o sistema, como é que é o jogo do poder. E Deus usou isso através da sua habilidade que ele tinha de saber tocar. Interessante, quando nós falamos que no versículo fala que um dos servos fala assim: eu conheço o filho de Jessé, o belemita, que toca bem, e Deus está com ele. Se um servo conhece Davi e sabe que ele toca, é porque o Davi, de uma certa forma, se apresentava. Não temos nenhum contexto na Bíblia, nenhum outro versículo que fala que Davi se apresentava por uma multidão, Davi fazia alguma apresentação, fazia um show. Não temos essa informação, mas a gente tem a informação que fala que o servo conhece Davi e sabia que ele sabia tocar bem. Importante falar. Como é que seria essa formação musical de Davi? Como é que teria sido essa formação musical de Davi? A gente não tem nenhum relato bíblico a respeito, mas a gente sabe que ele sabia tocar bem. Provavelmente, de pai para filho, um irmão que sabia tocar, ou algum parente, ou mesmo ele mesmo, um autodidata, pegou a harpa e começava a desenrolar. Isso existe muito, tanto hoje em dia, muita gente pega um violão e começa a desenrolar, e hoje com o advento da internet fica muito mais tranquilo essa questão de você ter informações que provavelmente naquela hora não tinha, né? E de uma certa forma que o Davi desenvolveu essa habilidade de tocar ao ponto de ser notado por outra pessoa, e esse foi o ponto que levou ele para estar próximo da realeza. Esse é o ponto 1. Eu também sou músico, eu também toco alguns instrumentos, e em uma das aulas eu toco oboé, saxofone, né? Eu tenho uma formação em regência musical. Em uma das aulas que eu estava tendo de oboé, o professor falou que a gente tem 5 maneiras de aprender uma música, né?
O primeiro é o estudo repetitivo, né? Eu acredito que Davi fazia isso com muita constância. A Bíblia fala que ele era pastor de ovelhas e que provavelmente ele levava essa harpa e ali ele passava o dia fazendo essa prática e tendo feito isso, isso levou ele a ter uma grande habilidade em tocar o seu instrumento. O segundo ponto, no nosso caso atual, é o olhar a partitura, é visual, ver aqueles elementos musicais. Muito provavelmente, Davi não tinha essa informação, não tínhamos partituras, então ele trabalhava mais com o ouvido, mais com o aprendizado de decorar, de perceber. Que aí a gente vem exatamente para o próximo ponto, que é o ouvido, né? Onde ele consegue desenrolar, ele canta a melodia, ele não precisa não necessariamente saber o nome das notas, mas ele sabe fazer muito bem aquilo que tá acontecendo. E o quarto ponto seria a junção de todos os elementos, né, falados anteriormente, que é o estudo repetitivo, a visão, a audição, né, e todos esses juntos, né, seriam a junção deles fariam com que mais uma habilidade se torna mais fácil. E o último é a emoção. Quando uma pessoa fala com emoção, ele cativa o coração das outras pessoas. Quando a pessoa toca com emoção, ele também cativa o coração dessas pessoas. E é bem interessante que o próximo ponto no versículo 17 fala que ele era valente, que ele era... E aí, assim, a gente já começa a imaginar uma característica de rei que ele viria a ser, onde ele tinha a perspectiva a necessidade de se posicionar, muitas vezes enfrentando situações que ele imaginaria que não seria possível. Que não seria possível acontecer se não fosse um confronto. Então ele não tinha medo. Eu entendo que Davi era uma pessoa que, além de saber tocar, aqui nesse ponto, ele sabia se posicionar, né? Isso é muito importante para a gente hoje, como crente, porque a gente precisa entender o nosso posicionamento, a gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa meditar na palavra de Deus, nós precisamos orar a palavra de Deus, mas mais explicitamente nós precisamos saber o nosso posicionamento, principalmente hoje em dia, que hoje em dia nós temos tanta coisa que quer nos levar para o lado do mal, para o lado que não é aquilo que nós como cristãos entendemos ser interessante. O próximo ponto que ele fala é a questão de falar bem, né? De acordo com o dicionário, essa palavra sisudo é uma pessoa que tem juízo, que é prudente, que é sensato, que é séria. E de uma certa forma, nos mostra o compromisso que Davi tinha com a sua palavra. A palavra dele era sim, sim, não, não. E Davi sabia se comunicar. Davi sabia entrar, se posicionar, falar, direcionar, e por muitas vezes era bem questão que ele sabia influenciar através das suas palavras. O próximo ponto que está no versículo, eu não queria fazer esse vídeo muito grande, mas acaba que você vai falando e a coisa vai mais do tempo que você planejou inicialmente, mas está tudo certo. A presença dele era gentil. Numa outra versão ela fala de gentil presença. Imagine quando você está do lado de uma pessoa que você se sente bem estando do lado dele, né? Então, assim, eu entendo que Davi era uma pessoa, apesar de todos esses atributos, era uma pessoa elegante, era uma pessoa simples, né? E nesse ponto, ele cativava as pessoas, de ponto que essa parte de o relacionamento que ele tinha com as pessoas fazia com que as pessoas estavam com ele.
E o último ponto, que eu acho que é o mais importante, e é isso que fez a diferença entre Davi estar no palácio e Davi tocar para o rei, era a presença de Deus que era nítida. O Senhor está com ele. É interessante uma palavra que temos em Malaquias, no capítulo 3, verso 18, que fala: então vereis a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. Aí é o ponto que a gente entende que Davi, a presença de Deus era tão com ele que a gente entendia, a gente vê essa questão do servo Malaquias, daquele que serve, daquele que não serve. Davi já tinha sido ungido, o rei de Israel, mas ele ainda não era o rei. Mas através da sua habilidade musical, ele conseguiu, ele foi chamado para estar no ambiente da realeza, para que ele comece a entender aquele formato e aquela situação, para que ele desenvolva o seu conhecimento. Então, por hoje eu finalizo a minha palavra. Eu queria comentar esses tópicos a respeito de Davi nessa série que a gente está falando. Eu até falei que eu ia começar falando a respeito da organização musical no reinado de Davi, mas esse vai ficar para o próximo vídeo, na semana que vem, onde a gente vai trabalhar mesmo as pessoas, quem era responsável pelo quê, quem fazia o quê, nesse sentido. Tá ok? Muito obrigado. Pessoal, você que está curtindo o canal, se inscreva, divulgue o canal, faça um comentário a respeito desse tema, você que está gostando, e nos ajude a crescer um pouco mais nesse canal. Obrigado.